Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Nós estamos estudando o Novo Testamento e agora nós estamos em Mateus 7. Eu decidi mudar um pouco o formato do vídeo. Em vez de ficar só minha cara falando com vocês, eu decidi trazer aqui o texto da Bíblia. Eu estou abrindo ele no site bibliaonline.com.br. É um site que eu gosto muito, porque como eu já falei para vocês, você pode fazer comparações entre as versões da Bíblia, então recomendo que vocês estudem por ele. Aqui é a versão de João Ferreira de Almeida, tá? Então vamos lá, vamos começar a estudar. Eu acho que hoje dá para a gente terminar Mateus 7. Diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Jesus Cristo começa essa parte do discurso dele falando que nós não devemos julgar uns aos outros. O que significa julgar? Porque vocês vão ver que outras partes do Novo Testamento, a recomendação é que nós possamos julgar, mas no sentido de discernir o certo do errado, as boas influências das más influências. Você tem que decidir que grupo de amigos que você quer ter. Você quer ter pessoas que te levam para o caminho errado, para beber, para fazer coisas imorais, ou você quer ter amigos que te elevam e te aproximam de Jesus Cristo? Então a gente tem que julgar, inclusive julgar as pessoas. Mas quando ele fala para não julgar aqui, ele está no sentido de condenar. A gente não pode dizer, fulano fez isso, fez aquilo e vai para o inferno, né? Quem vai julgar é Jesus Cristo. Ele vai ensinar isso também em outras partes do Novo Testamento, que o Pai deu a ele todo juízo. Então, nós não podemos julgar. Quando nós formos decidir ou falar sobre o caráter de outra pessoa, é melhor que nós erremos por sermos muito misericordiosos. Então, se alguém fez algo aparentemente errado, tenta pensar, estava num mau dia, ou se não, talvez não tenha sido ele, a gente não tem todas as informações, sabe? Sempre usa de misericórdia, de bondade, para falar de uma outra pessoa. Olha o que o Senhor continua dizendo. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, muitas vezes é fácil encontrar erros nas outras pessoas, mas não em nós mesmos, né? A gente consegue identificar um monte de problema nas pessoas que moram junto com a gente, que são nossa família. A esposa consegue ver um monte de problema no marido, o marido um monte de problema na esposa, e as outras pessoas de fora parecem até que perfeitas, né? Mesma coisa, os filhos veem defeito nos pais, os pais às vezes veem defeito nos filhos, e fica assim, essa acusação dentro da família. E essa escritura se aplica, diz: por que você está reparando no argueiro da pessoa da tua família, do teu amigo, do teu professor, do teu colega, do teu líder na igreja, e você não está vendo a trave que está no teu olho? Então, tenhamos muito cuidado, porque todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, e nós temos que ser bondosos uns com os outros, porque nós queremos a bondade, né, sobre nós. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Isso não significa que a gente não pode ajudar uns aos outros, que a gente não pode dar feedback, que a gente não pode tentar mostrar um caminho melhor para as pessoas. Só está dizendo que a gente vai com tanta ânsia para corrigir alguém, né, para tentar, como fala aqui, tirar o argueiro, o cisquinho que está no olho da pessoa, sendo que tem uma trave no nosso. Então, o Senhor diz que esse tipo de pessoa é um hipócrita. Olha no 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita é alguém que fala uma coisa e faz outra. Nós não podemos ser hipócritas. A acusação que o Senhor vai fazer aos fariseus, que é uma acusação dura. Então, todos nós, é claro que nem sempre o que nós ah, desejamos, pregamos, se reverte em nossas ações, porque, como eu falei, nós somos seres decaídos. E pela graça de Deus, nós podemos nos arrepender, mudar. Lembra que o arrependimento é o tema central aqui de Jesus Cristo. Ele vai chamar as pessoas ao arrependimento, para que elas possam mudar e ter uma vida mais santa. Então,
nós precisamos mudar também. E nesse processo de mudança, nós vamos reconhecer que às vezes, nossos desejos, nossas ações não condizem, né, com o evangelho de Cristo. E isso é parte de arrepender-se, porque a gente tem que reconhecer isso, sentir tristeza e fazer mudanças. E nesse processo nós vamos ter falhas, talvez vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Isso não significa que a gente é hipócrita, tá? O hipócrita é alguém que, como diz aqui nas escrituras, quer corrigir os outros, quer, melhorar a vida dos outros, mas a própria vida se encontra em corrupção e perdição. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedace. Aqui também parece ser um conselho bem específico para os discípulos de Cristo que receberam mistérios de Deus. Por exemplo, ao público geral, Cristo muitas vezes vai falar em parábolas e não vai explicar essas parábolas. Ele vai explicar essas parábolas para o grupo mais próximo dele de discípulos. Então, essas explicações, que são as pérolas de grande valor do Evangelho, elas não deviam ser dadas assim, de uma maneira qualquer, né? Elas deviam ser guardadas, deviam ser preservadas, deviam, como Maria fez no caso de Jesus Cristo, quando via todas aquelas coisas, guardava no seu coração, né? E nós temos que, muitas vezes, quando recebemos grandes bênçãos, mistérios, ficar calado sobre isso, guardar em nosso coração. Porque se nós damos as coisas santas, ah, as nossas pérolas, para aqueles que não estão preparados para receber, eles vão desprezar, eles não vão entender. Então, é um ensinamento importante que a gente tem que levar. E você vê que aqui alguns ensinamentos, eles parecem que são recortes, né, que Mateus fez. Depois o Sermão da Montanha vai ser também reproduzido em parte em alguns outros evangelhos, e a gente percebe que aqui não está provavelmente todo o discurso de Jesus Cristo, mas Mateus ele pegou essas partes e colocou junto, pelo que a gente é muito grato. E na sequência, no versículo 8, diz o seguinte: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-á. Abrir-se-lhe-á. Isso é verdade. O Senhor ele é tão misericordioso que ele quer nos dar bênçãos eternas. Então nós podemos pedir. Ele não vai nos dar segundo nossa ganância. Ele vai dar segundo nossos pedidos justos, né? Então, Senhor, quero uma casa gigante, uma mansão, quero, sei lá, eh, tesouros e riquezas e fama. Esquece, isso daí vai ser para o seu bem? Claro que não, né? Pode ser até a sua perdição. Então, você tem que pedir segundo a vontade de Deus, e aí você vai receber. Às vezes essa busca por alguma bênção pode demorar muito tempo, a vida toda. E talvez algumas bênçãos nem vão ser dadas aqui nessa vida, porque temos a promessa que vamos receber grandes bênçãos na vida eterna. Então, temos que ser pacientes e confiar na vontade de Deus. Mas Deus, ele quer nos dar, o que garante a Escritura. Olha só o 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Pois bem, tem bastante coisa para dizer aqui. Uma é a misericórdia de Deus. Se nós que somos seres fracos e finitos, como eu tenho falado, conseguimos dar boas dádivas, ajudar uns aos outros, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito, que nos ama, que, que nos quer tão bem, se nós pedimos, ele não vai dar. Ele vai dar, mas ele não vai dar segundo nossas ambições carnais, segundo a nossa visão distorcida. Então, nós temos que procurar a vontade dele e pedir segundo a vontade dele. Aí ele vai nos abençoar. Diz também aqui no 12, né, eu leio para vocês que tudo que a gente quer que os homens nos façam, a gente tem que fazer. Essa é a lei de ouro. Se você quer ser tratado bem, você vai tratar os outros bem. Se você quer cortesia, você vai oferecer cortesia. Se quer gratidão, oferece gratidão e assim por diante. Por que que ele fala a lei e os profetas? Porque o Velho Testamento daquela época não era chamado Velho Testamento. Até hoje, para os judeus, não é chamado Velho Testamento.
as escrituras que eles tinham, que dos 5 livros de Moisés até os profetas que nós lemos no final da nossa versão do Velho Testamento, né, Malaquias, e outros que estão lá, eles constituíam a lei, né, os livros de Moisés, e os profetas, Isaías, Jeremias. Então, eles chamavam a Bíblia deles, o Velho Testamento, de a lei e os profetas. O Senhor resumiu aquelas escrituras dizendo assim, que... onde eu parei? Que se nós queremos que os homens façam alguma coisa, nós devemos fazer também. Então, ele resumiu nessa lei de ouro, que ela é reproduzida em várias tradições religiosas, né? Não só aqui, a grande lei moral é essa aqui. Se a gente quer que alguém faça o bem para nós, nós precisamos oferecer esse bem. E ele diz que essa é a lei e os profetas. Essa expressão lei e profetas a gente vai ver em outras partes do Novo Testamento, como por exemplo, que a lei e os profetas duraram até João, né? Naquela ocasião, vou explicar para vocês que João foi o último, João Batista, o último profeta da lei de Moisés. Então, realmente, os profetas do Velho Testamento foram até João, porque eles estavam preparando o caminho para Jesus Cristo. Ele continua dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, essa passagem mostra que fazer o errado, servir Satanás, é mais fácil, né? E muitas pessoas acabam cedendo a impulsos naturais, às tentações do demônio e fazem coisas erradas. Eles acham fácil mentir, eles acham fácil trair, eles acham fácil se corromper em busca de lucro. Ser um discípulo de Jesus Cristo, pelo contrário, exige esforço, disciplina, exige guardar os mandamentos, reconhecer as faltas, perdoar o inimigo. É muito difícil, mas vale a pena, porque o caminho que essa porta larga oferece, né, esse espaçoso caminho, é a perdição. O caminho da estreita porta, da disciplina, né, e a palavra disciplina é muito ligada pela raiz à palavra discípulo. Quando nós somos verdadeiros discípulos, nos sacrificando, né, alguns prazeres, algumas vontades vão ter que ser reprimidas, ter que ser deixadas de lado para cumprir a vontade de Deus. E não pense que é um caminho de penitência, não pense que é um caminho triste. Pelo contrário, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós somos felizes, né? A gente olha para o mundo e para as pessoas que estão nesse caminho largo, espaçoso, e pensa que eles estão felizes. Mas muitas vezes o riso deles, a diversão deles, não é porque eles estão felizes. Lembra que a alegria é um dom dos justos. E nós vamos ver bastante sobre isso aqui no Novo Testamento, porque Deus quer nos dar felicidade. Então, lembra de seguir pela porta estreita, mesmo que apertado seja o caminho, porque isso vai levar à vida. Infelizmente, são poucos que encontram este caminho. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E o Senhor, ele dá uma maneira da gente reconhecer se é um falso profeta ou se é um verdadeiro profeta. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E continuando ainda nesse tema, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Esse é um discurso muito forte, porque o Senhor Jesus Cristo sabia que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, pessoas que diriam que eram discípulos do Salvador, mas na verdade estavam buscando seus próprios interesses. E essas pessoas até realizariam milagres, obras boas, atrairiam outras pessoas, talvez até multidões. E no último dia eles diriam, tentando acreditar na própria mentira que estabeleceram, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio? O Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta. Agora, como nós podemos reconhecer se é um falso profeta, se é um falso líder, né? Às vezes um pastor é muito carismático, mas ele é falso. E como você pode saber isso? Pelos seus frutos os conhecereis. Você tem que estudar a Bíblia e ver quais são as obras do Senhor e seus discípulos. E depois refletir nos frutos, nas ações que aquele líder ou aquele discípulo, que se diz discípulo, está produzindo. É alguém que promove o bem? É alguém que está no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna? É alguém que clama Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus? É alguém hipócrita? Então, várias das perguntas aqui que nós podemos extrair pelos ensinamentos do Novo Testamento se aplicam nessa nossa avaliação. Nós somos responsáveis por discernir quem são os verdadeiros discípulos e mestres de Jesus Cristo. Pelos frutos nós os conheceremos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Não adianta só ouvir, tem que praticar. As palavras de Cristo não são ensinamento que você vai ficar só na sua cabeça, refletindo, achando que é bonito. Não, não é uma poesia que você é algo prático, é algo para você mudar a sua vida. Tudo que a gente está lendo aqui é para você aplicar na sua vida. Então, quando você lê, por exemplo, que você não deve ser hipócrita e tirar a, a trave do seu olho antes de procurar remover o cisco do olho de alguém, isso você tem que refletir. Será que eu estou acusando as pessoas? Será que eu estou julgando as pessoas? Será que eu estou falando mal dos meus irmãos e irmãs, em vez de reconhecer o mal em mim? Então, esse tipo de reflexão que Cristo nos convida a fazer. Se nós fizermos isso, nós seremos prudentes. Nós vamos edificar a nossa casa simbolicamente na rocha do nosso Redentor. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, a rocha é o Senhor Jesus Cristo. E se nós estivermos edificados nela, nós não cairemos. Por mais que venham as chuvas da adversidade, os rios da aflição, assoprem os ventos da dificuldade econômica, da dificuldade de saúde, da dificuldade familiar, qualquer que seja o desafio que você enfrente, se você estiver edificado na rocha de Cristo, ouvindo e praticando as palavras dele, então você não vai cair. Aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E como não tem uma base sólida, como o alicerce é de areia, a casa, ela não aguenta a pressão da vida. Desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E grande foi a sua queda. Assim vai acontecer com todo hipócrita, assim vai acontecer com todo aquele que diz Senhor, Senhor e não segue os mandamentos de Deus. Ele vai cair. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Nós vamos ver também bastante dessa expressão, né? Que Cristo ensinava como tendo autoridade, ensinava com poder, com convicção, mas ele não ensinava apenas com atributos que você possa considerar de um grande orador. Não era, é claro que ele era um grande orador, isso não há dúvida, né? Pela reação que as pessoas têm quando Cristo ministrava, dá para ver que ele era um grande orador. Mas
não era apenas isso, ele tinha um espírito que transmitia, dava para ver que a autoridade dele vinha pela retidão, né, ou seja, ele vivia o que ele estava ensinando, ele não era um hipócrita. Se ele estava convidando as pessoas a não julgar uns aos outros, é porque ele exercia bondade nas pessoas. Se ele estava dizendo, para procurar ser perfeito, é porque ele estava procurando ser perfeito. Se ele perdoava os inimigos, é porque ele podia ensinar isso com vigor. E não apenas a retidão dele, mas porque ele havia recebido a autorização divina, o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como Paulo vai ensinar depois. Então ele tinha algo que aqueles escribas e fariseus não tinham, que era o sacerdócio, o poder de Deus para ensinar com tal autoridade. Então ele podia exortar, ele podia convidar as pessoas a se arrependerem com o poder de Deus, coisa que os líderes judeus não conseguiam fazer. Perfeito, pessoal. Esse estudo demorou um pouco porque eu queria terminar Mateus 7, mas eu espero que tenha valido a pena. Me digam aí se vocês gostaram desse formato, se funciona para vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.